12 de abril de 2021. Devocional Buscando Intimidade com Deus. Olá, meus amigos, seguidores do Devocional, aqueles que nos acompanham no grupo da Estela Golden, no WhatsApp e no nosso canal. Lembrando que as ferramentas estão aí e devemos usá-la para falar do reino de Deus. O tema do devocional de hoje será Quando Deus diz não. Interessante que eu fui inspirada nesse tema no culto de sábado, no culto de mulheres. E a pastora Carol, ela usou um versículo muito lindo. Eu vou usar o mesmo versículo dela como versículo-chave. Não vou falar as mesmas coisas que ela falou, que ela teve outro tema. E o meu tema é só quando Deus diz não. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor, Jesus ou Deus, o nosso Pai, corrige aquele que Ele ama. E Ele açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Por quê? Que filho há de quem o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, da quais todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus 12, 5, 8. Dentro do nosso devocional, vou trabalhar esse versículo todo, mas não vou falar dele nenhuma vez. Prestem atenção. Uma das grandes dificuldades do ser humano é lidar com os nãos da vida. Apesar de ser muito natural na vida cotidiana e degraus da vida, receber um não com naturalidade sempre dói. Porque ele, o não, sempre é um empecilho para avançar. Vamos a uma reflexão na Bíblia para poder entender o não e como ele tem a sua posição fundamental para avançar. Nós vamos usar dois personagens bíblicos importantíssimos, porque eles chamam a nossa atenção sobre o receber o não de Deus. Um deles foi Paulo, que por sua vez recebeu 3 não de Deus, nas 3 orações que ele fez a Deus. Olha o versículo. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Alguma coisa, né? E disse-me, Deus disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, aceita, pois me gloriarei nas suas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus, ele se grandifica, ele está olhando o que nós estamos fazendo. E ele se glorifica nas nossas fraquezas quando nós sabemos e entendemos que somos fracos. E damos o braço a torcer. 2 Coríntios 12, 8 e 9. Um outro personagem foi Jesus Cristo. Ele estava a poucas horas de ser entregue para passar pela dolorosa crucificação. Amém? Ele orou a Deus por 2 vezes, pedindo que Deus o livrasse daquele momento. E ele falou mais ou menos assim: Abba, Pai. Eu me perdi aqui. Tudo que te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, 36. Deus respondeu não a Jesus, pois a sua missão era morrer naquela cruz. O que Jesus e Paulo traz para nós, como os não que eles receberam, é que nós devemos encarar com perfeição, com clareza, não com empatia,
mas encarar o não como sendo, muitas das vezes, algo que é sim para nós. Um não para prosseguir, mas um sim para caminhar. Em primeiro lugar, Deus responde não quando estamos em pecado e Ele quer nos livrar de passar por uma consequência catastrófica. Ele nos responde com não quando estamos no processo de edificação, onde a renúncia de alguma coisa, de algo, nos liberta para a busca do fruto do Espírito. É algo importantíssimo isso. E a libertação das obras da carne. O salmista diz assim no Salmo: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, 18. Deus não ouve aqueles que são desobedientes a Ele. O pecado tira nossa comunhão com Deus. E o que retorna para nós é o arrependimento, a vergonha e o medo. Os que estão em pecado não podem agradar a Deus e assim eles não ouvem. E Deus não ouve as orações feitas. Em segundo lugar, Deus responde com não, porque muitas das vezes nós estamos no deserto, uma escola de aprendizado para se forjar o cristão, ou lá na frente ser um exemplo para alguém. E ainda nos auxilia a nos aproximar mais do Pai. Quando Paulo ouve a resposta de Deus, a minha graça te basta, Paulo entende que o querer de Deus é mais forte e mais seguro. E aí ele resolve abraçar o não do Pai. E nós vamos entender isso no versículo 10 e 11. Quer ver? Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então forte sou. Fui nessa em gloriar-me. Vós me constrangestes, eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. 2 Coríntios 12, 10 e 11. Está dizendo aqui que Paulo, ele entende perfeitamente que ele é fraco, que ele vai dar cabeçada e que insistir naquilo é pior. Mas que ele vai passar perseguições, vai viver angústias por amor de Cristo. Que é melhor recuar e começar de novo do que se dizer, não, eu sou forte, eu sou sabedor de tudo, não vou deixar os outros ver que eu tô fraco, que eu perdi. Não. Eu louvo a ti porque eu fui inferior, Senhor. Eu estou errado. Mas eu sou seu filho. Não sou melhor que os outros apóstolos, mas eu sou seu filho. E quero caminhar contigo. O não de Deus fez com que Paulo se aproximasse mais dele. E isso para ele foi um grande tesouro. Nesse caso, então, nessa situação, não desanime em sua oração. Por pensar que Deus, a responder com não, Ele está te fazendo a menos. Porque Ele sabe muito bem o que Ele faz. Na verdade, Deus sabe o que faz para nós. Porque os seus não são sim para nós. O que devemos aprender? O que devemos aprender quando Deus diz não? Aprender a hora de parar de orar por algum pedido. Na maior dificuldade da vida é a de nos livrar de coisas que Deus não quer que nós tenhamos. E nós sempre oramos e insistimos para que Ele faça. Ore e aceite o não de Deus. Volte os seus olhos para o caminho de Deus. Os caminhos que Deus indicou e não os que você quer. Jesus Cristo também teve em mente que era a hora de parar de orar por aquilo e enfrentar a sua vida dolorosa. Devemos buscar ter a sensibilidade para estarmos afinados ou, alicerçados, ali combinados com a vontade de Deus. Um outro tópico. Aprenda a confiar na vontade de Deus.
Quando a vontade de Deus é diferente daquela que queremos, sempre gera em nós a desconfiança e o nosso coração fica aflito. Nós sempre achamos que os caminhos que desejamos sempre devem ser os melhores caminhos a trilhar. Nesse caso, Jesus nos ensina algo precioso para enfrentarmos os preciosos não de Deus. Contudo, não faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22:42. Jesus confiava na vontade de Deus acima da sua, ainda que ela não fosse o que ele desejava. E o seu coração estava triste naquele momento. Reflita comigo. A vontade de Deus é a nossa fortaleza. Acreditar em Deus é confiar nele, entregando a ele o leme do nosso barco. Ele é a real certeza de que estamos no melhor caminho, ou seja, na melhor direção. Não é fácil confiar na vontade do Pai, principalmente nos momentos de dor, angústia e tristeza, mas é necessário fazermos isso e enfrentar os nãos de Deus como bênção para as nossas vidas e não como maldição. Outro tópico: aprenda a enfrentar o não de Deus com a cabeça erguida. Alguns, ao receberem um não, ficam desanimados. Como as crianças dizem, né? Ficam de mal de Deus, dão as costas para a vida e até ficam amargam com as pessoas, fazem birra e até dizem: Deus não se importa mais comigo, por isso tudo dá errado para mim. Mas eu novamente me reporto a Paulo e a Cristo como os nossos exemplos, que eles receberam o não de Deus e não ficaram se lamentando, murmurando, pelo contrário. Antes levantaram a cabeça porque entenderam o propósito de Deus e seguiram firme a vontade do Pai. Paulo foi levantar igrejas, fazer discípulos e pregar o evangelho aos gentios. Enquanto que Jesus foi ser crucificado, morto, humilhado, ou seja, ser o cordeiro imolado para salvar toda uma humanidade. Sabe, meus amigos, às vezes estamos indo para o norte e Deus nos quer indo para o sul. Já viveu aquele momento em que você tenta, mas nada flui? Os ventos sopram em direção contrária? Muitos são os tropeços das tentativas frustradas? Já parou para pensar que o problema não sejam os caminhos que você escolheu, mas o fato de que eles simplesmente não são para você? E que aí nunca acontecerá. Até você entender que deve parar e prosseguir os passos de Deus. Entender que é a vontade do Pai que você não vá, que não aconteça nada. Então você prefere insistir, batendo naquela tecla, batendo na porta de Deus, querendo algo que Ele não vai te dar. Eu sinto te dizer que você vai remar e morrer na praia. Ou seja, virão as frustrações, as dúvidas, as dívidas e até o desespero. Pode ser que você tenha muita fé, mas ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus. O que Ele está te dizendo. Não insista nos fracassos. Se os seus caminhos estão fechados, é porque Deus quer lhe abrir outras portas e não a que você vê como felicidade. A verdade é que é uma ilusão. Isso que você está vendo é uma ilusão. Até mesmo a sua própria ruína, enquanto que você deixa na outra mão as bênçãos escorrer. Um último tópico: ouça e escolha os sims e os não de Deus. Reflita comigo nesses 3 versículos que estão no livro de João. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Toda aquela pessoa que Deus me dá virá a mim. E o que vem para mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas aquele que me enviou. Quem está dizendo isso é Paulo, João escreveu, né? Mas é Deus, Jesus que está falando. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia.
Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. João 6:37 ao 40. Sejamos sábios o suficiente para ouvir e aceitar os nãos de Deus, porque os deles são melhores. Temos que parar, orar e enxergar o sim que ele tem para nós. Os seus planos já estão traçados. Só o que temos que fazer é executá-los. Primeiro, se entregue a ele, se dedique a ter intimidade com o Pai. Segundo, busque adquirir o fruto do Espírito e se livre das obras da carne. E por último, pratique todo dia a fé, pois só assim os milagres acontecerão na sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, maravilhoso Jesus. Nesse momento, Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor venha abrir os caminhos e me fazer entender quais são os seus sims e o porquê dos seus nãos. Mas, Pai, se o Senhor disser não para mim, eu quero entender e no meu coração quero sentir uma paz, uma tranquilidade de que não é não. Mas que esse não tem um sim para mim. Pai, me faz ajoelhar, orar e falar contigo, mas esperar o Senhor comunicar comigo, me dizendo, filha minha. E o Senhor vai falando aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Filho meu, ouça as minhas palavras. O Senhor vem falando aos nossos corações. Pai, abre uma porta de comunicação nossa para contigo, para que nós possamos ser firmes e fortes na tua presença, para que nós possamos entender que os seus não são sim para nós. Pai, não sou eu que tenho, não é a situação em que eu estou é que tem que mudar. Quem tem que mudar sou eu. Pai, permita com que o fruto do Espírito amplie dentro de mim e que não haja espaço para as obras da carne. Pai, que eu tenha uma plenitude, que os irmãos que estão ouvindo essa palavra, até mesmo os meus amigos que ainda não te conhecem, que vão ouvir esse devocional, que eles possam ter uma amplitude no seu coração e entender, peraí, Deus está dizendo não e eu quero um sim. Deus, me dê um sim para aquilo que o Senhor quer para mim. O que o Senhor quer para mim, Senhor? Me mostra o que o Senhor quer para mim. Assim nós devemos orar, Senhor. Vem nos abrir a nossa mente, os nossos corações, para que nós possamos entender que os seus nãos são os sims para a nossa caminhada. Para que nós lá na frente possamos te encontrar. Nós queremos te encontrar. Queremos morar contigo. É o que eu peço e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém? Agora eu vou cantar um louvor, né? Sempre tem que ter um louvor. E esse louvor que nós vamos cantar hoje, ele está assim sincronizado na palavra. Está sincronizado no devocional. Ele fala quando tudo diz que não. Amém? Glórias a ti, Senhor. Maravilhoso Deus. Aleluias. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desiste
desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que diz não. Aleluias. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Vem Deus em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível, Ele não desiste de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus que é o impossível, Ele não desiste de mim. A sua destra me sustenta e Ele me faz prevalecer. Porque Ele é o Deus do impossível. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. E Ele não desiste de nós. Ele diz não, para que nós não nos machuquemos. E a sua destra nos sustenta. Ele é o Deus do impossível. Creia que Ele é o Deus do impossível. Aceite os não de Deus. Aceita o não de Deus. Aquele que é maravilhoso, sublime. Ele é o Deus do impossível. Amém? Eu sou Stella Golden. E se você gostou, compartilha com mais alguém. Deixa seu comentário e dê um like. E se inscreva no canal. Porque além de ser legal, você não perde nenhum devocional. E esse foi mais um devocional buscando intimidade com Deus.